Mas enfim, vou primeiro aqui falar da Septuaginta. A Septuaginta, ela inclui, é, ela é uma versão original da Bíblia, como eu falei, por mais que seja do grego, ela é bem mais antiga que o texto hebraico massorético. As Bíblias católicas, elas até são geralmente traduzidas da Septuaginta, principalmente as mais antigas. Então, nesse quesito, elas estão mais próximas dessa versão mais antiga, enquanto que as protestantes, judaicas, elas já são do texto hebraico massorético. Mas a Septuaginta, qual que são algumas diferenças básicas assim entre ela e o texto hebraico massorético? A Septuaginta, ela inclui, por exemplo, os 7 livros deuterocanônicos, enquanto que o texto hebraico massorético não possui. Entre eles, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sirácida, né? Eclesiástico, né, o livro de Sirácida, que é presente na Bíblia Católica, Sabedoria, Tobias, Judite e Baruque. Esses 7 livros estão incluídos na versão da Septuaginta, que é uma versão mais antiga. Depois, curiosamente, né, esses livros foram tirados e em versões mais recentes, né, como o texto hebraico massorético, não foram incluídas, porque tanto o judaísmo ortodoxo hoje, em seu Tanar, eles rejeitam esses 7 livros deuterocanônicos, como também o protestantismo também rejeita, certo? E assim, os 7 livros, eu já falei no meu canal, os 7 livros, eles são sim inspirados, tá? São sim coerentes com a Bíblia, do começo ao fim. Tratam-se de histórias verídicas e que na própria cultura hebraica tem menções, até no próprio Talmud, por mais que o judaísmo ortodoxo hoje negue, né, esses 7 livros, tem menções no próprio Talmud, por exemplo, do livro de Sirácida, de Eclesiástico, onde eles citam como escritura. Então, olha só que interessante. Outra coisa, em João 10, 22, é dito que o Messias ele celebrou a chamada festa da dedicação. E essa festa da dedicação, ela não está em nenhum outro livro do cânon bíblico, né, dos 66 livros da Bíblia, a não ser no livro de Macabeus, que é justamente esses chamados deuterocanônicos. Então, a festa da dedicação é a Hanukkah, é a mesma coisa. Então, o Messias, ele estava em João 10, 22, então veio a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno, e basicamente essa festa da dedicação é baseada na história do primeiro Macabeus, onde Judas Macabeu, junto com o seu exército, batalhou lá contra o Império Grego, né, que tentou dominar Jerusalém. Então, como que ele celebrava uma festa que, em tese, né, seria baseada em um livro mentiroso? Não faz sentido nenhum, né, gente? Então, assim, isso é uma prova que o livro de Macabeus ele é verídico, assim como sua história, tá? Enfim, tem também em relação às descobertas do Mar Morto, né, os manuscritos do Mar Morto, comunidades judaicas do século I aceitavam esses livros deuterocanônicos, assim como apócrifos, como o livro de Enoque. É por isso que foi encontrado as versão do livro de Enoque nos manuscritos do Mar Morto, né? Então é outra prova que livros como o livro de Enoque também eram utilizados na igreja primitiva. Inclusive, né, de curiosidade, eu fiz o seguinte: eu usei lá um programa do ChatGPT só para fazer umas perguntas assim, porque realmente eles revelam muita coisa, né? Aí eu perguntei lá se na igreja primitiva eles usavam o livro de Enoque. E esse programa eu achei muito honesto, né? Eles confessaram, realmente, eles usavam o livro de Enoque, até que posteriormente eles decidiram definir o livro de Enoque como não canônico. Então olha só que interessante isso, né? Tanto que o livro de Judas é uma prova que é baseado no livro de Enoque, né? E o próprio cânon etíope, porque também tem outras versões da Bíblia, né? Tem a Bíblia ortodoxa grega, que possui, se eu não me engano, 80 livros, e a Bíblia etíope da comunidade judaica na Etiópia possui 91 livros, e dentre eles, o livro de Enoque, os 7 livros deuterocanônicos, o 4º Esdras e outros livros aí que são muito bons também, mas que foram definidos como apócrifos, né? Enfim, outras diferenças que tem entre a Septuaginta e o texto hebraico massorético é que, por exemplo, no capítulo 3 de Daniel, na Septuaginta possui 67 versos a mais, porque contém a oração de Azarias e o cântico dos 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles foram colocados no fogo, né,
e aconteceu aquele milagre que a gente sabe, que é relatado no livro de Daniel, eles entoaram um cântico, e Azarias fez uma oração. E isso está no livro de Daniel, da versão da Septuaginta. Nas Bíblias católicas tem também, mas no texto hebraico massorético, eles tiraram essa parte. Outra coisa também em relação ao livro de Enoque, o livro de Daniel da Septuaginta. No capítulo 13, no texto hebraico massorético, o livro de Daniel só possui 12 capítulos. Porém, na versão da Septuaginta, da qual geralmente a Bíblia Católica é traduzida, possui mais 2 capítulos. No capítulo 13 conta a história de Susana e no capítulo 14 conta a história de Bel e o dragão. 2 histórias assim que eu até estava lendo ontem, achei bem interessantes. Inclusive a história de Bel e dragão menciona como que Daniel ele descredibilizou um ídolo que havia lá na Babilônia, chamado Bel. Inclusive tinha um dragão. Talvez por isso, né? Porque como esse livro prova que dragões existiram e não é conveniente hoje para a teologia convencional admitir a existência desses seres mitológicos, aí é mais conveniente tirar livros que relatam isso, não é? Então, o capítulo 14 do livro de Daniel, que só está presente na Septuaginta, relata que havia um dragão lá na Babilônia e Daniel matou esse dragão. Mas eu recomendo que vocês leiam a história para entender, bem interessante, tá? Tanto a história de Susana, que era uma serva fiel, quanto também a história de Bel e o dragão, capítulos 13 e 14 do livro de Daniel, que estão presentes na versão da Septuaginta. Assim como no capítulo 3, em sua extensão, também tem a oração de Azarias e o Cântico dos Três Jovens. Tudo assim, coerente com a Bíblia. Inclusive o Cântico dos Três Jovens, muito bonito, eles falam muitas coisas bem interessantes, tá? O Salmo 151 também é encontrado na maioria das versões da Septuaginta, e no texto hebraico massorético não tem, né? O texto hebraico massorético, do qual as Bíblias protestantes são traduzidas, só vai até o Salmo 150. E o Salmo 151 é basicamente Davi relatando que destruiu o gigante Golias. É um salmo pequenininho que tem, se eu não me engano, 7 versos. Além, né, dessas diferenças, tem também a oração do rei Manassés, que é incluída em algumas edições da Septuaginta, é incluída na Bíblia Etíope em 2 Crônicas e foi encontrada nos manuscritos do Mar Morto. Por que tiraram então, né? Além dessa oração do rei Manassés, onde ele teve ali um quebrantamento muito grande, né, já que ele foi um rei que fez muitas coisas erradas, tem a Epístola de Jeremias, lembrando que não é o livro de Jeremias que é presente nas nossas Bíblias, é uma epístola que tem um capítulo que é incluído também na versão da Septuaginta, porém no texto hebraico massorético, e do qual as Bíblias protestantes são traduzidas, né, ele não é incluído. E nessa epístola de Jeremias é basicamente ele alertando, né, os hebreus que seriam dispersos para a Babilônia acerca dos ídolos. É outro assim, manuscrito muito coerente com a Bíblia, que não faz sentido ser taxado de não inspirado, né? Na Bíblia Católica, inclusive, essa epístola de Jeremias é colocada no capítulo 6 do livro de, Baruque, tá? Que é um dos 7 deuterocanônicos. Tem também no final do livro de Esther, no capítulo 10, a versão da Septuaginta é mais longa do que a do texto hebraico massorético. Então vocês conseguem perceber como que o texto hebraico massorético, e como eu falei, é mais recente que a Septuaginta, já tiraram um monte de coisa, alguns textos, alguns livros. Então vocês vão vendo que é gradativo isso. Com certeza, versões ainda mais originais tinham ainda mais livros. Na Septuaginta já tiraram alguns, mas ainda tinha mais. No texto hebraico massorético já foi tirado mais um monte. Então é assim que eles vão fazendo ao longo da história, para tentar meio que ocultar algumas chaves de entendimento, alguns conhecimentos. Enfim. Só que também tem, por exemplo, na Septuaginta, no capítulo 17 de 1 Samuel, não possui os versos 12 a 31, enquanto que no texto hebraico massorético já é presente. Os versos 55 a 58 do mesmo capítulo também não são presentes na Septuaginta, e no texto hebraico massorético é. Assim como a Septuaginta possui uma versão mais longa do texto de 1 Reis 2:35, e o texto de 1 Reis 9, versos 15 a 24, não tem na Septuaginta, e no texto hebraico massorético sim. Então foi só um resumo aqui, né, das diferenças que tem entre as duas versões, né? São duas das versões mais antigas, né,
no caso, no texto hebraico massorético, a mais recente, mas querendo ou não, é uma versão tida como original, e dá para ver as nítidas diferenças entre ambas. Mas a partir de agora, aqui na live, eu vou ler com vocês vários textos para a gente comparar algumas coisas e perceber algumas mudanças sutis que foram tendo, em especial na versão do texto hebraico massorético. Então, só para em resumo, né? A grande maioria das Bíblias que nós temos, as versões do Antigo Testamento, elas são baseadas em traduções do texto hebraico massorético, que é o mais recente desses manuscritos originais. Mais recente que os manuscritos do Mar Morto, que também é uma versão hebraica, só que não tem de todos os livros, né? É mais incompleto, né? São alguns fragmentos. Da Septuaginta, que por mais que seja uma versão grega, é muito mais antiga, até antes da época do Messias. Tem a Peshitta, o Targum, né, que é o mais antigo de todos, a Vulgata Latina, que também é mais recente, e o Pentateuco Samaritano, que no caso é só o Pentateuco, e que é também mais antigo, tá?